vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que na verdade foi o que fez surgir esse canal, foi o que fez eu começar esse projeto, e foi algo que foi falado muito nessa semana e desde que começou a quarentena. O texto base que eu queria falar com vocês está em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, o tema que eu gostaria de falar com vocês é ser instrumento ou agente de transformação. Como assim? Uma coisa que foi falada bastante nessa semana, inclusive numa live que tá no Instagram da JNI, esse pessoal fera aqui de Três Lagoas, que eu congrego, da Nazareno. Eles fizeram uma série de lives essa semana, a cada live um convidado diferente. E na live da terça-feira, especificamente, com a pastora Michele, que é lá de Americana, ela falou sobre essa questão de você exercer influência entre as pessoas. Você tem um campo de influência nas pessoas que são próximas a você, que muitas vezes a gente nem sabe que tem esse campo de influência, e muitas vezes a gente não usa isso para bons propósitos, para o propósito do reino de Deus, que é justamente levar a salvação, levar palavras de esperança, levar palavras de conforto, de vida para essas pessoas. A gente muitas vezes procrastina o tempo que nós possuímos agora em larga escala, bastante nessa quarentena, e deixamos de fazer algo que Jesus falou pra gente lá aos discípulos dele, né? Ide, pregai por todo mundo, essa coisa de levar o evangelho, que é algo que todos os cristãos têm como, independente do propósito. Você tem esse dever de levar para as pessoas que você conhece essa palavra, essa água viva que flui em você. Bom, e um filme que essa live me fez lembrar, que esse tema me fez lembrar, foi Deus Não Está Morto, que conta a história de um universitário, né, que entra na faculdade. Ele tem na grade curricular dele as aulas de filosofia, e esse estudante, que se chama Josh, que é um cristão, ele se vê confrontado pelo professor de filosofia dele, um ateu, a afirmar que Deus está morto. Porém, ele não aceita e acaba entrando em um debate em que ele tem que defender a sua fé. Mas antes disso, ele duvidou bastante se ele conseguiria, se ele seria capaz, se ele teria força suficiente para aguentar esse desafio. E uma das cenas mais inspiradoras desse filme, para mim, é quando ele vai buscar essa ajuda com o pastor dele, da igreja que ele congrega, e ele pergunta qual seria a probabilidade daqueles estudantes daquela aula entrarem em uma igreja. E ele fala, e o Josh fala que provavelmente nenhuma. Então o pastor dele fala que provavelmente, se ele aceitasse esse desafio, seria a única experiência com Deus, ou a única palavra de Deus que eles possivelmente iriam receber em toda a vida deles. Ou seja, era uma oportunidade grandiosa de pregar o evangelho, de reconhecer quem eu sou em Deus. Bom, e essa seria a oportunidade dele de levar o que ele acreditava, a palavra de Deus, a palavra do evangelho, para pessoas que provavelmente nunca entrariam em uma igreja. Pessoas precisam de uma tomada de atitude nossa, essa disposição de amar profundamente o meu próximo.
Isso é algo muito legal e é algo que tem sido discutido muito no grupo do Telegram que estou fazendo parte. Inclusive do João Paulo, um dos fundadores do Movimento Céu na Terra, que se chama 99 não é 100. Inclusive, se você sentir no seu coração, sentir de estar participando, tem sido uma experiência muito abençoada. Ele tem dado várias palavras sobre evangelismo nesse período de quarentena e ele tem falado muito sobre isso, sobre esse amor que a gente deve ter pelas vidas que não conhecem a Cristo, pelas vidas que estão precisando de palavras que deem a elas esperança, que deem a elas conforto, que deem a elas vida novamente. E uma das palavras que ele deu durante essa semana agora foi em Atos 16, a partir do versículo 22, quando Paulo e Silas são presos na cidade de Filipos e eles acabam... eles tinham esse propósito de ir a um lugar de oração e de levar o evangelho. Mas eles acabaram encontrando esse obstáculo, essa prisão, mas isso não impediu eles de pregar o evangelho para as pessoas. Você vê aqui nos dois versículos 22 e 23 vários tipos de humilhações, e mesmo assim, dentro daquela prisão, eles conseguiram orar e cantar e se alegrar em Deus, o que fez com que aquelas prisões se quebrassem. Mas mesmo depois que elas foram quebradas, Paulo e Silas continuaram ali. Eles continuaram ali porque eles tinham um propósito, que era resgatar a vida do carcereiro. O carcereiro, quando viu aquelas prisões quebradas, ele já iria se matar, porque provavelmente ele pensou que todos os presos tinham fugido e que seria descontado nele os seus superiores iriam provavelmente descontar nele esse prejuízo. Mas Paulo e Silas ficaram lá, eles abriram mão da liberdade deles, eles poderiam ter sido presos novamente, mas eles ficaram ali para levar essa palavra de salvação para ele e para a casa dele, para a casa desse carcereiro. Ou seja, isso demonstra um amor muito grande que eles sentiam pela vida dele. E é algo que deve reger as nossas vidas diariamente. Às vezes a gente fica acomodado pensando que eu estou salvo e isso é ótimo, isso é maravilhoso, então eu tenho que ficar aqui no meu canto cuidando de mim. Esse sentimento egoísta é muito perigoso para quem se declara um cristão de verdade. Esse pensamento egocêntrico, mesquinho, de guardar aquilo que Deus te deu, essa vida que Deus te deu, essa nova esperança somente para você, e deixar várias pessoas, milhares de pessoas, sem ter essa oportunidade que você teve de conhecer a palavra, de conhecer o evangelho. Cara, elas estão precisando de você, elas precisam, elas não sabem, mas elas estão clamando por vida novamente. A vida que elas vivem, os prazeres que elas sentem não são verdadeiros e nós sabemos disso, são falsos, são artificiais, mas a gente vive como se fosse natural, como se fosse algo normal. E a gente segue a nossa vida achando que tá tudo bem, que tá tudo normal e só. Não é algo que nós como cristãos deveríamos fazer. É justamente o contrário, a gente tem que clamar por esse amor por vidas, clamar para que vidas sejam salvas através da nossa vida, não para nos engrandecer, mas para engrandecer o nome de Deus. Bom, acho que é essa a principal mensagem que eu queria deixar para você, que você entenda esse amor que Deus tem, não só por você, mas por vidas que estão ao seu redor, e que você saiba como
como transmitir a elas esse amor, essas palavras que você recebeu, que você tem recebido ainda. Não precisa ser por um vídeo no YouTube, mas através da oração, através de mandar um versículo, de somente escutar aquilo que o outro tem para dizer, às vezes. Você pode ser instrumento, ser um agente de transformação de várias formas, mas acho que o principal é a gente pedir a Deus para revelar isso pra gente, revelar o que Ele tem para fazer na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, onde quer que a gente for. A gente precisa ter essa percepção, esse discernimento, de saber o momento de agir, de saber as pessoas que devemos abordar para levar esperança novamente para elas, vida. Bom, fiquem com Deus. Agradeço a todos vocês que viram o vídeo até o final, e é isso aí. Até próximos vídeos do canal. Falou!